Olá, meus amigos. Toda semana eu tenho postado lá no meu Instagram alguns desenhos para vocês me falarem qual que é o diagnóstico. Muita gente tem participado e surgiu uma dúvida que eu nem imaginava. Qual que é a diferença entre divertículos e pólipos? A diferença entre eles é muito nítida e hoje eu vou desenhar aqui para vocês para todo mundo entender qual que é a diferença então entre os pólipos intestinais e os divertículos de intestino. Vamos lá? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, clica aqui embaixo para se inscrever no canal, ativa as notificações que aí você vai saber quando os vídeos forem ao ar e também quando eu fizer as lives, que eu respondo as perguntas de vocês ao vivo. E lembra de curtir o vídeo, gente, clica no joinha, não custa nada, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Então vamos entender hoje o que é a diferença, entre pólipo e divertículo de intestino. Como eu falei, a diferença é bem nítida, porque os pólipos eles vão crescer para dentro da luz intestinal, para dentro do intestino, e os divertículos são saculações, são bolsinhas que se formam na parede do intestino. Então eu vou desenhar aqui para a gente entender muito bem a diferença entre eles. Esse aqui é o meu quadro negro, primeira vez que eu vou usar, eu já comprei tem bastante tempo, mas ainda não tive a oportunidade de desenhar aqui para vocês. Então vamos entender, Primeiramente, o que são os divertículos? Divertículos, como eu falei, são saculações que se formam na parede do intestino. Vamos entender o seguinte, o intestino, ele é um círculo, a parede intestinal. E como que os divertículos vão se formar? Vai ter um aumento de pressão dentro do intestino, ou seja, a pressão lá dentro vai começar a forçar as paredes do intestino. Com esse aumento de pressão que acontece, algumas regiões do intestino que têm entrada de vasos de sangue vão sofrer mais, porque a parede naquele local é mais fina. E com isso, aumenta a pressão e vai formar o quê? Uma saculação, ou seja, uma bolsinha naquela região. Então, o divertículo de intestino grosso nada mais é do que uma protusão da parede. Então, a parede que era totalmente circular começa a ter algumas áreas ali, algumas bolsinhas. E é exatamente isso que a gente vai ver numa colonoscopia. A gente olhando por dentro, nós vamos ver como se fosse uma caverninha ali, uma entrada que não tem saída. Então, uma entrada em fundo cego ali na parede intestinal. E os pólipos? Os pólipos, como eu falei num outro vídeo, vão se desenvolver a partir da mucosa do intestino, que seria essa camada mais interna do intestino, e ali vão proliferar células do intestino mesmo. São células que perderam a capacidade de morrer, digamos assim, por algumas mutações, e elas vão viver mais do que deveriam. As células intestinais, elas têm um ciclo. Elas vão se multiplicando, vão surgindo novas células, essas células vão morrendo e vão surgindo novas células para substituir aquelas. Mas quando uma célula começa a se multiplicar mais do que deveria, o que vai acontecer? Ela vai viver mais e começa a formar alguns grupos de células ali. Então, esse crescimento que vai ser o pólipo. Quando a gente vê o intestino na colonoscopia, o que a gente vai ver? Uma elevação na mucosa intestinal. Então fica bem nítida a diferença. O divertículo ele vai crescer para fora do intestino, enquanto o pólipo vai crescer para dentro do intestino. Então é muito nítida essa diferença na colonoscopia. Mas tem situações em que isso pode dar dúvida. Qual seria essa situação? Bem, se dentro do intestino, no momento da colonoscopia, a pressão não estiver alta, o que pode acontecer? O divertículo ele pode ser empurrado para dentro do intestino. Então ele formar uma saculação para dentro. Como a colonoscopia não tem como diferenciar se é uma massa mais sólida ou se é só uma elevação na mucosa, isso pode dar dúvida, seria o que a gente chama de divertículo invertido. Às vezes a gente vê isso na colonoscopia. Qual que seria o perigo disso? O perigo é o seguinte, se a gente acha que é um pólipo, o que a gente normalmente vai fazer? Vai tirar o pólipo, não é? Para mandar para a biópsia e saber se é um pólipo que viraria câncer. Só que se a gente cortar um divertículo achando que é um pólipo, o que isso vai causar? Uma perfuração de intestino. Por isso que é muito importante, antes de nós fazermos uma polipectomia, que seria a retirada do pólipo, a gente tem que avaliar bem as características, porque o divertículo ele não é exatamente igual ao pólipo, porque a mucosa do divertículo ela vai ser uma mucosa normal, enquanto que a mucosa do pólipo ela tem algumas características que nos permite identificar que é um pólipo. Esse tipo de dificuldade, gente, é muito rara. O divertículo, em geral, ele vai ser bem nítido, uma saculação para fora do intestino. A gente vai ver, como eu falei, como se fosse uma caverninha ali.
mas pode dar essa dúvida sim, eventualmente. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A colonoscopia é um exame que a gente tem que fazer com muito cuidado, avaliar bem antes de tirar qualquer lesão. E na dúvida, a gente não tira, reavalia e define se é o caso ou não de tirar posteriormente. A mesma coisa, se a gente achar um pólipo muito grande numa colonoscopia, em geral, se não for um pólipo que o paciente já está esperando, já tiver sido orientado, a gente vai remarcar para tirar esse pólipo. Agora tem mais coisa importante sobre os divertículos. Como eu falei, o divertículo ele vai surgir numa parte em que tem a entrada de vasos de sangue, é uma parte mais frágil da parede intestinal. Só que ele não vai ter todas as camadas intestinais. A gente tem várias camadas na parede do intestino. Nós temos a mucosa, submucosa, muscular e serosa. São 4 camadas ali na parede intestinal. O divertículo ele não tem essas 4 camadas. Na verdade, ele vai ser formado só por mucosa e submucosa. E é por isso que a gente fala que não é um divertículo verdadeiro. O nome mais correto seria pseudodivertículo, porque ele teria que ter todas as camadas para ser considerado um divertículo verdadeiro. Existem divertículos verdadeiros, mas não são esses que se formam no intestino grosso. Eles normalmente vão se formar em outras partes do intestino. O intestino grosso seria mais raro existir um divertículo verdadeiro. Outra coisa importante sobre os divertículos está aqui, ó, nessa parte que eu falei que é a entrada do vaso de sangue. Por que isso? Porque no local em que tem entrada de vaso de sangue que se forma o divertículo. Então aquela região tem um vaso muito próximo e o divertículo fica no dia a dia cheio de fezes ali que vão ficando ressecadas, vão ficando duras, porque fica muito tempo ali, vai perdendo líquido. E aí o que vai acontecer? Eventualmente um vaso de sangue desse pode se ferir, pode ficar machucado pelas fezes duras dentro do divertículo. E aí o que vai acontecer? Machuca esse aqui, pode começar o quê? Um sangramento. E o sangramento para dentro do intestino, para a luz intestinal que vai sair nas fezes. Então, os divertículos podem causar sangramento. Esses divertículos que não estão inflamados seriam a diverticulose. Então, gente, a diverticulose, ou seja, a presença de divertículos, pode levar a sangramento. A diverticulite, gente, seria o quê? A inflamação com infecção do divertículo. Então é diferente. Diverticulite raramente sangra. Tá? Esse é um erro muito comum da gente ouvir, né? O paciente está com sangramento e a suspeita é diverticulite. A diverticulite raramente sangra. Normalmente o que sangra é a diverticulose, machucando aquele vasinho de sangue ali por fezes duras e começa a ter sangramento. A diverticulite, então, é a inflamação, é um quadro agudo e que deve ser tratado normalmente com antibióticos. Se for uma diverticulite leve, o tratamento antibiótico oral. Se forem diverticulites mais graves, pode ser com antibiótico venoso, internação e até cirurgia, podendo ser necessário retirar aquele segmento do intestino. E os pólipos, gente? Como eu falei, os pólipos, na grande maioria das vezes, nós vamos retirá-los. Nem todos os pólipos viram câncer, alguns podem virar câncer, outros não. Mas, em geral, a conduta vai ser a retirada do pólipo, a não ser que ele tenha características que justifiquem a gente deixar ele ali. Uma vez retirado, a gente manda para a biópsia, define se é um pólipo benigno, maligno ou um pólipo que pode malignizar. Nesse caso, uma vez retirado, já está tratado. Se for retirado um pólipo que já era maligno, pode estar resolvido ou pode precisar ainda de uma cirurgia. Espero que vocês tenham gostado, gente. Posso fazer mais vídeos desenhando, né? Porque eu acho que fica mais fácil da gente entender, da gente explicar. Como eu falei lá no meu Instagram, eu tenho postado desenhos toda semana e pergunto para vocês o que vocês acham que é o diagnóstico. Em geral, as pessoas têm acertado quase todos, né? Porque a gente vai repetindo, explicando, desenhando, que aí todo mundo vai entender, né, os problemas mais comuns da saúde intestinal. Queria te agradecer por assistir o vídeo e lembra, no meu site, gente, toda semana tem post sobre saúde intestinal. Acessa lá que vocês vão ter conteúdo de qualidade para vocês e se inscreve lá no meu Instagram e aqui no canal. Um grande abraço, te vejo na próxima.